Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez aí ao meu canal. Eu sou Gilson Azevedo, sou designer gráfico e trabalho também com social media. E hoje eu estou trazendo aqui um vídeo para vocês de cinema 4D, onde eu estarei ensinando a criar uma animação, da qual eu já ensinei a fazer ela dentro de uma live. Só que agora eu vou ensinar ela com maiores detalhes e ela vai ficar disponível aqui para vocês assistirem sempre que quiser. O tipo de animação que nós estaremos aprendendo a criar hoje é um tipo de animação que nós conhecemos como Soft Body Dynamics. O Soft Body Dynamics, para quem não entende o significado dessa palavra, ou seja, dessa frase, é dinâmica do corpo mole. A dinâmica do corpo mole é esse efeito que vocês estão vendo no vídeo. O nosso cubo, sempre que ele encontra um ponto de colisão dentro do seu universo 3D, ele simula como se ele fosse uma goma, ou seja, ele faz uma simulação como se fosse um objeto maleável. Então esse tipo de dinâmica é chamada de Soft Body Dynamics. Então, além dos corpos rígidos do cinema 4D, você pode usar esse efeito de Soft Body Dynamics para simular todo e qualquer tipo de objetos que são deformados. Sempre que vai ter uma colisão e você precisa criar uma deformação, você pode estar usando aí o Soft Body Dynamics. O Soft Body Dynamics, para quem não conhece, aqui dentro do cinema 4D, você só vai encontrar ele quando você começar a criar elementos aqui dentro do cinema 4D. Então, sem criar esses elementos, não há possibilidade de você estar encontrando essas tags. Você pode até encontrar, né? Então, para criar essa animação que vocês viram no vídeo, vai ser algo bem simples e prático. Não existe que você conheça tudo sobre cinema 4D. Inclusive, se você quiser entender outras coisas do cinema 4D, vai estar aparecendo uma tag bem aqui no lado, aonde vai ter outros vídeos meus aqui de cinema 4D. Se você não é inscrito no meu canal, aproveita esse momento, se inscreve, curta e compartilhe depois esse vídeo caso você goste, para que novas pessoas possam estar obtendo este conhecimento. Então vamos dar início ao nosso tutorial. Para iniciar aqui o nosso cenário, o que eu vou fazer? Eu vou vir logo aqui em cima onde estão as minhas malhas e vou adicionar um plano. Esse plano ele vai ter nessa característica aqui quadrado, ele vai vir nesse tamanho e eu simplesmente posso aumentar ele de tamanho ativando esta ferramenta. Ao ativar a nossa ferramenta de escala, eu clico do lado de fora e arrasto e posso estar aumentando ela ou diminuindo. E uma vez que a gente criou um tamanho padrão para o nosso plano, eu simplesmente vou ir no mesmo lugar que a gente acabamos de ir, vou dar um toque e automaticamente eu adiciono aqui o meu cubo. Esse meu cubo eu vou diminuir ele de tamanho, usando a mesma ferramenta que nós utilizamos para estar aumentando o nosso plano. Vou ativar aqui ó, a nossa ferramenta de mover, ou seja, a nossa Move Tool, que é muito conhecida já dentro do Photoshop. Então, para quem já trabalha com Photoshop, você já sabe que a Move Tool sempre será, né, indicada por esse tipo de ícone. Vou trazer o meu cubo para essa parte. Existem duas formas de você fazer um ponto de colisão aqui dentro. A primeira é a mais simples, porém não é a ideal. Cada caso é uma exceção. A primeira, no vídeo que está aparecendo aqui agora no card, eu explico um pouco sobre como trabalhar com animações somente pelos nossos keyframes aqui na timeline. A primeira seria da seguinte forma: eu deixaria o meu cubo nesta posição, vou clicar no ícone do nosso cubo e nós vamos ter aqui ó, uma parte onde vai ter escrito Object e outra onde tem coordenadas. Na coordenadas nós temos ó, a posição, nós temos o segmento e nós temos a rotação. Como que eu quero fazer aqui dentro do cinema 4D uma animação que vai movimentar somente a posição? O que que eu teria que fazer? Esse ponto bem aqui é o ponto Y, que é o ponto dentro do universo 3D conhecido como o ponto de altura. Então, se eu quisesse fazer essa simulação do meu cubo caindo aqui, do ponto 0 aqui, ó, em 0 frames por segundo na nossa timeline, eu ia trazer ele para cima e eu ia marcar aqui um keyframe no ponto 0. Então, o keyframe eu marcaria ele aqui. Se eu tirar do ponto 0, e suponhamos que eu coloque aqui ó, em 15 frames por segundo, o que que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que trazer o meu cubo novamente aqui para baixo, deixaria ele aqui triscando no chão, e eu marcaria novamente o keyframe. Ao fazer a marcação do keyframe, quando eu trago novamente para o ponto 0, o nosso cubo some. Agora, se eu dou um play, automaticamente a gente tem esse efeito do nosso cubo caindo. Nesse card que eu mostrei para vocês anteriormente, aparecendo aqui no canto,
eu ensino a trabalhar melhor com as partes dos keyframes, que é vindo aqui nessa parte de window, temos a timeline dopsheet e a timeline fcurve, com a qual se eu abro a timeline dopsheet, simplesmente vindo aqui ó, na primeirinha timeline dopsheet, eu vou ter a timeline fcurve. Na timeline fcurve, eu vou estar trabalhando aqui, né, com a velocidade desse efeito, ou seja, nós vamos entender aqui ó, que daqui para cá ele começa lento, aqui ele vai um pouco mais rápido, quando chega aqui no ponto de colisão, ele começa a cair com maior lentidão. Então nesse card que apareceu para vocês anteriormente, eu explico isso aqui melhor. Agora, esse tipo de animação aqui, como que nós queremos fazer? É aquela animação de Soft Body Dynamics, ela não vai ser aplicada idealmente trabalhando com a marcação dos nossos keyframes. Então o que que nós devemos fazer aqui? Vou apagar aqui esses keyframes que eu marquei. Eu vou deixar o meu cubo já nessa parte de cima. Eu inclusive vou diminuir aqui, vou trazer ele mais para cá. E aqui eu vou fazer o seguinte, para a gente encontrar a nossa tag, que é a tag de Simulation Soft Body, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima do meu cubo, vou vir aqui ó, em Simulation Tags, e aqui nós vamos encontrar a tag da qual eu falei para vocês no início do vídeo, que é Soft Body. Então, para ativar esse Soft Body no meu cubo, eu simplesmente vou clicar nele e automaticamente já vai aparecer aqui. Agora, se eu der um play na minha cena, o nosso cubo vai cair. Só que tem um problema, o nosso cubo cai, mas ele passa direto. Ele passa direto porque o nosso plano não está identificado como um ponto de colisão para o nosso cubo. Como não há um ponto de colisão, o nosso cubo simplesmente vai continuar caindo infinitamente. Então, para resolver esse problema é muito simples. Você clica com o botão direito em plano, vem Simulation Tag e aqui nós vamos ter aqui a tag de colisão. Quando eu clicar na tag de colisão, agora o Cinema 4D vai interpretar que o meu cubo vai ter uma colisão ao entrar em contato com o nosso plano. Então, se eu der um play, automaticamente acontece isso, ó. Nosso cubo cai. E ele cria esse efeito, porque ele encontrou um ponto de colisão e agora eu sei que todas as vezes que o meu cubo cair, ele não vai passar do nosso plano. Então essa é a forma ideal para você criar essa animação. Mas agora nós precisamos criar a nossa dinâmica de corpo mole. Eu vou clicar aqui no meu cubo, vou tirar aqui do painel de coordenadas e vou colocar em Object. Aqui em Object, nós vamos mexer nos segmentos da nossa animação. Nós vamos mexer nos segmentos do nosso cubo. Primeiro, você vai vir aqui em Display e vai colocar nesta opção aqui. Colocando sobre ela, você vai vir aqui, ó. Nesse segmento vai deixar em 4 ou 5, tanto faz. Isso vai depender muito do tipo de animação que você quer fazer. Quando eu tiro de 1 e coloco em 5, automaticamente o que vai acontecer? Quando o nosso cubo triscar no nosso plano, vai ser isso, ó. Ele agora já tem um efeito mole. Então, para que esse efeito mole apareça dentro da nossa tag, nós precisamos colocar segmentos nela. Agora, se eu pegar aqui, ó, por exemplo, ó, colocar segmentos também aqui, ó, na parte de cima, na parte de baixo, nas laterais do meu cubo, eu simplesmente posso mexer aqui, ó. Eu vou botar 3 segmentos. E agora, quando eu dou um play, ó, a nossa animação já vai estar mais diferente, ó. Então, essa é a animação de corpo mole, que é a animação que vocês viram no vídeo inicial. Então, quanto mais segmentos você adicionar, mais diferente, mais mole vai ficar o seu efeito. Então, agora aqui, ó, quando eu dou o play, o nosso cubo ficou diferente. Inclusive, eu vou aumentar aqui, ó, vocês percebem que o nosso cubo, quando ele cai aqui, ó, ele tem esse efeito como se tivesse um peso aqui, traduzindo como se o nosso cubo fosse uma geleia, uma goma ou qualquer coisa do tipo. Então vocês percebem que quando ele cai, ó, ele bate e faz o efeito, né? Como se ele fosse aí um objeto maleável. Muito diferente de você deixar ele sem nenhum segmento e quando o nosso cubo cai, ele cai com aquela dureza, como se ele fosse uma caixa de madeira ou algo do tipo. Agora eu vou fazer para vocês aqui, ó. Eu vou botar aqui em 10 segmentos. Vou dar um play. Geralmente acontece um erro quando você coloca acima de 10 segmentos. Então eu dou um play. Olha só o que aconteceu. Ele ficou dessa forma. Geralmente, para corrigir esse tipo de erro, você vai fazer o seguinte. Você vai apertar Ctrl D no seu teclado. E dando esse Ctrl D, você vai vir aqui no painel de dinâmicas. No painel de dinâmicas, você vai vir em Expert. E aqui em Expert, você vai ter esse Steps per Frame.
aqui vai estar em 5. Eu vou botar em 15, mas eu posso botar também aqui em 10. Quando eu coloco em 10, ó, eu dou um play, automaticamente, né, isso aqui vai ficar diferente. Só que aqui eu preciso colocar mais ainda, então eu vou colocar 15, vou dar um play. E agora vocês percebem que eu modifiquei a minha animação. Então, quando acontece aquele erro ali, não se desespere. Você simplesmente aperta Ctrl D, vem em dinâmicas, aí coloca em Expert e vem em Steps per Frame e modifica isso daqui. Por padrão, sempre vem em 5. É padrão. Então, sempre que você passar aqui, ó, nos seus segmentos de 10 e acontecer aquele erro, simplesmente você vai lá e faz essa alteração. Inclusive, eu vou dar um Ctrl D aqui. É sempre bom vir aqui em Project Settings, quando você vai trabalhar com uma animação, deixar aqui ou em 24 frames ou em 25. Eu costumo trabalhar sempre com 24 frames. A mesma coisa é no ato da renderização. Quando você vai renderizar, aqui no nosso painel de Output, o que você vai fazer? Você tem que deixar aqui também em Frame Rate em 24. Então, esse é o padrão para você trabalhar aí melhor com animações. Então, posso fechar aqui. E a nossa animação simplesmente está pronta. Vocês perceberam aqui que o nosso efeito está totalmente estranho. Isso aqui é uma questão de ajuste. Eu posso de repente diminuir aqui os segmentos do meu cubo, deixar só em 7. Isso aqui vai estar mudando, né, drasticamente. Então esse era o efeito que eu tinha para trazer para vocês. Então espero vocês no próximo vídeo do canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, porque sempre terão mais vídeos aqui para estar aumentando o conhecimento de vocês. Você já precisou criar uma arte para redes sociais com qualidade e não teve ideia do que fazer? Já sentou olhando fixamente para a tela do computador e para o Photoshop e sentiu o estômago embrulhando de ansiedade? Ou você descobriu recente o que é design de redes sociais e acabou entendendo que agora precisa aprender sobre isso o mais rápido possível? Esse é um mercado que vem crescendo bastante, porém eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A má notícia é que a competição por design de redes sociais aqui no Brasil só deve aumentar. Por natureza, ser designer de social media envolve o uso de muitas táticas e algumas perdem o efeito total quando mais se popularizam. Portanto, se você achava que se tornar um bom profissional já estava difícil, infelizmente a tendência é só dificultar daqui para frente. Por outro lado, a boa notícia é que existem estratégias que são atemporais, que falam direto com o nosso cérebro, dando mais criatividade, nos fazendo sair à frente da concorrência. E são justamente essas estratégias que eu irei te ensinar nesse treinamento 100% online de Design Pro para social media. Clique em comprar agora para receber esse treinamento único e exclusivo e ir para um patamar profissional realmente competitivo, um patamar onde dinheiro de verdade é feito. Agora, por que você deveria confiar em mim? Bom, eu sou o Gilson Azevedo, designer gráfico há mais de 8 anos e venho ajudando várias empresas e pessoas dentro do Brasil afora a terem uma rede social mais interativa com um design de qualidade. Atualmente, com os meus métodos, já consegui atender inúmeros clientes reais, dando retornos exatos através de artes que seguem todo o objetivo do seu público-alvo. Eu não vou mentir para você, nem sempre esses projetos dão certo, mas isso faz parte da natureza dos negócios. Mas a partir dos que dão certo, nós aprendemos muito e vamos cada vez mais acertando mais do que errando. E nessa brincadeira, eu já atendi mais de 9.000 clientes de 2019 para cá. Além disso, você pode acessar o link de compra sem compromisso algum e ver o testemunho dos meus alunos. Através dessas aulas, que são mais do que um passo a passo, eu te ensinarei basicamente tudo sobre design de redes sociais sem enrolações. E como bônus, eu te ensinarei como se tornar um empreendedor dentro desse mercado, podendo triplicar seus clientes, gerando muito mais lucro para a sua carteira. Então o que você está esperando? Se inscreva agora, aproveite essa promoção agora e comece a aprender design de redes sociais de verdade. Um forte abraço e eu te vejo no curso.